acabou a briga, o Flamengo assinou o melhor contrato. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o Botafogo, que é aumentar o preço para vender o volante Danilo do Botafogo. Vamos falar também da Leila Pereira, que tentou brigar com o Flamengo antes do Flamengo assinar o contrato. Vamos falar também do Arrascaeta, que desabafou no hospital e já recebeu alta o jogador. Milhares de outras notícias, você acompanha aqui no canal Arte Notícia do Flamengo. Vai, galera, eu sou o Arthur Félix, sabendo ainda mais aqui no meu canal Arte Notícia do Flamengo. E eu já trago isso em nosso Flamengo. Antes de começar, deixe seu like ele é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo, então é muito importante seu like. Seu like ele ajuda demais o nosso canal, demais o nosso crescimento. Seu like mostra que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo. Então é muito importante seu like ele ajuda demais o nosso canal. Já deixa o like, se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar as nossas metas aqui no YouTube. A gente está aqui chegar aqui no marco de 2.000 inscritos. Então é muito importante você se inscreva aqui no canal. Muito importante mesmo a sua inscrição. A inscrição ajuda demais o nosso canal, demais o nosso crescimento. Tem um botão aqui embaixo, inscreva-se. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Já deixou o like, já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação, que sempre que eu não postar um vídeo ou subir um vídeo novo, você vai sempre primeiro saber. E o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo. Já falando lá, já dando os parabéns aí para todos vocês aí também. Hoje é o dia do trabalhador. Parabéns aí para todos os pessoal do trabalhador que trabalha. O dia acorda cedo, trabalha, chega tarde. Parabéns para o dia de vocês. Parabéns para o dia de vocês. Que Deus abençoe. Que Deus renove as forças de vocês. Que Deus possa prosperar. Que nunca falte alimento na mesa de vocês. Então, também pode se considerar para mim também, né? Esse mês a gente vai, dia 8 de maio, a gente vai completar um ano de canal. Então, também acho que eu também posso entrar nessa parte. Mas eu ainda tô, como é que fala? Tem lenha para queimar ainda, mas também pode se considerar. Mas o mais importante é vocês estão aí, gastam o tempo de vocês trabalhando para me assistir. Então, muito obrigado a todos vocês aí. Que Deus abençoe a família de vocês. Consigam realizar os sonhos de vocês esse ano, metas, sonhos altos, em nome de Jesus. Bom, vamos falar agora sobre o mês, né? Porque a situação é a seguinte: a gente iniciou o mês de abril hoje e o Flamengo vai jogar muitos jogos, vai jogar entre 8 a 7 jogos. A situação aqui, é a seguinte: o Flamengo vai enfrentar o Vasco. Aqui, ó, o Flamengo vai enfrentar o Vasco no domingo, 4 horas da tarde. Depois vai enfrentar o Independiente Medellín na quinta-feira, dia 7, lá na Colômbia, 9h30 da noite, que dá numa quinta-feira. Depois do jogo contra o Medellín, vai ter o jogo contra o Grêmio no domingo. Isso mesmo, no domingo, lá na Arena do Grêmio. Então o Flamengo sai da Colômbia para o Rio Grande do Sul para enfrentar o Grêmio no dia 10. E aí depois, no dia 14, tem o jogo de volta na Copa do Brasil. E depois, no dia 17, tem o Flamengo sai de Vitória e vai lá para Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense. Depois o Flamengo volta para casa, joga no dia 20 o penúltimo jogo da fase de grupo da Libertadores, Flamengo e Estudiantes, e também no dia 20. E no dia 23 tem um grande confronto contra o Palmeiras também. Então, e também aqui tem aí depois do jogo dia 23, tem um jogo dia 26, que aí é o último jogo da fase de grupo contra o Cusco no Maracanã, e tem um jogo marcado contra o dia 31. Mas, gente, esse jogo aqui ele vai mudar a data, por quê? Ele está marcado para o dia do amistoso que a seleção brasileira vai fazer contra o Panamá no Maracanã. Então, esse jogo está marcado para o dia 31, mas é porque eles vão mudar essa data. E também não tem como o Flamengo jogar no Maracanã, porque os jogadores já vão estar entregues para as suas seleções. Então, ele vai ter que marcar esse amistoso ou depois da Copa, ele vai ter que marcar depois da Copa, ou quem sabe ele consiga marcar antes da Copa do Mundo. Mas ele não pode marcar nesse dia, porque vai ter um amistoso da seleção brasileira contra o Panamá, o penúltimo amistoso no Maracanã. E também, então é isso, né? Esse é o mês aí, esse é o mês aqui de maio maio do Flamengo. Ó, vamos só contar aqui pra gente ter uma certeza, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O Flamengo vai ter 9 jogos esse mês. Então, o Flamengo vai ter muitos jogos mesmo esse mês. Torcer que o Mengão consiga superar e consiga ganhar boa parte desses jogos.
Muitos jogos são de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores, mas o mais importante é o Flamengo conseguir a vitória. Bom, vamos falar agora sobre a Arrascaeta, porque a situação da Arrascaeta é o seguinte, mano. A informação é que é o seguinte, o jogador até chegar no hospital, ele foi surpreendido, né, com a visita depois da cirurgia. A família dele foi visitar ele e tal, aí ele postou ele e a esposa dele lá no hospital e tal, e aí ele agradeceu todo mundo. Aí ele, depois lá na foto, colocou assim, coisas que fazem a diferença. Muito obrigado a todos pelas mensagens de carinho. Quem aprende a se levantar nunca teme na queda. Isso aí é verdade. O Arrascaeta ia agradecer pelas mensagens de apoio ao jogador, torcer para ele se recuperar muito, para ele ir para a Copa do Mundo. É claro que a gente sabe que não é um jogador do nosso time, que tem uma grande história no nosso clube e tem o sonho de jogar uma competição mundial pelo seu país. É claro que a gente vai torcer. Ele que, se for para a Copa do Mundo, vai estar disputando a sua segunda Copa do Mundo, né? Em 2022 ele disputou também com a seleção do Uruguai. Em 2026 ele pode disputar a sua segunda Copa do Mundo da carreira. E é claro que a gente torce e a gente está na torcida pelo nosso Mengão na Copa do Mundo. O Flamengo deve ter o Arrascaeta, o De La Cruz e o Varela, deve perder os 3 uruguaios. Se o Arrascaeta realmente for confirmado, vai ser os 3, se não, vai ser só o De La Cruz e o Varela. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo, mano, a situação aqui da Leila Pereira, porque a situação da Leila Pereira é o seguinte, cara. Eu falei que o Flamengo tinha chegado a um acordo lá com a Libra, um contrato de 150 milhões, mas olha que legal. Depois que aconteceu isso, a Leila Pereira foi lá na Libra tentar dar o chororô dela. Não aceito, não aceito, não aceito, não aceito. E aí ficou nessa briga. E aí depois, no final das contas, ela teve que aceitar, porque o contrato já estava praticamente quase assim, já estava assinado o contrato. E aí ela quis dar um migué ali para quem sabe fazer uma mudança, mas ela não conseguiu. E aí, então, ela tentou dar o chororô dela ali, mas não conseguiu. E o Flamengo venceu aí essa briga aí com a Libra em cima do Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos falar agora sobre a situação do volante Danilo do Botafogo. Por quê? A situação é o seguinte, mano. A informação é que o Botafogo, sabendo que o Palmeiras, o Flamengo e o Fulham da Inglaterra estão interessados, a informação é que o Botafogo deve subir o preço de 30 para 40 milhões. Então, a expectativa é que ele deve subir esse valor. O Flamengo já iniciou conversas com o staff do jogador. O Palmeiras também, se não me engano, já iniciou conversas. O Fulham, por enquanto, só está sondando. Então, são 3 clubes que estão interessados na contratação. E o Botafogo, que não é foi logo e aumentou o valor de 30 para 40 milhões. O Botafogo, infelizmente, mesmo com a situação, não vai facilitar a saída. Mesmo o time precisando de caixa, eles não vão facilitar a saída de um dos jogadores mais importantes, e se não for o mais importante do clube em 2026. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos falar agora sobre o técnico Carlo Ancelotti, porque a informação que saiu ontem é que o técnico Carlo Ancelotti deve estar no Maracanã para observar o Pedro e os selecionáveis, que deve ser ali o Alexandro, o Danilo. A gente não sabe se o Léo Pereira vai se recuperar a tempo, né? Ele está com um corte na perna, ele sofreu no jogo contra o Atlético Mineiro. A expectativa é que isso possa ser resolvido hoje no treino do Nino Urubu. Então, o Carlo Ancelotti vai estar para observar o Pedro e os selecionáveis que devem ir para a Copa do Mundo, o Alexandro, o Danilo. A gente não sabe se o Léo Pereira vai, se o Pedro vai para a Copa do Mundo, mas a informação é que o técnico Carlo Ancelotti deve estar no Maracanã domingo na partida contra o Vasco, torcer para o Pedro dar um show em campo, fazer 2, 3 gols assim, para garantir a sua convocação para os amistosos finais contra o Panamá. Lembra que o amistoso contra o Panamá no dia 31 aqui já vai ser com jogadores no Maracanã, e aí depois é o último amistoso final já nos Estados Unidos, se não me engano, depois tem a convocação final para a Copa do Mundo. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera, essas transformações do nosso Megão. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Beijo para vocês, não esqueça, Jesus chama, falou.